Boa noite, dando início mais uma live do IARGS. Hoje a gente vai falar sobre a lei de falências com o Dr. César Carreira. Deixa eu só confirmar aqui bem certinho o título da live para não errar. Então hoje o tema vai ser os principais aspectos da reforma da lei de recuperação e falências. O Dr. César já ingressou, já pediu para participar, vamos chamá-lo então, convidar a participar. Boa noite, Terezinha. Boa noite a todos que estão ingressando na live. Sejam bem-vindos. Boa noite, a doutora Sulamita. Boa noite, doutor César. Tudo bem? Boa noite, tudo bem com você? Tudo ótimo. Vamos falar, então, sobre a lei de falências. Na verdade, os principais aspectos da reforma da lei de recuperação e falências e todas as mudanças que isso acarretou nesse rito, né, que é o processo de falência. Doutor César, eu de pronto vou fazer uma leitura do seu currículo. Olha, a Terezinha está avisando aqui que o doutor Raimar Machado está nos assistindo. Obrigada, Terezinha. Eu nem consegui ler ainda. Um monte de gente entrando, todos ao tempo. Muita gente. Mas acho que tu me auxilias, por favor. A gente sempre faz essa mediação, doutor. Uma ajuda a outra. Claro. Bom, então, o Dr. César é advogado, atuando na área de falências e reestruturação de empresas, nos mais diversos casos e segmentos, como indústria, comércio e serviços. Ele é graduado em Direito pela Universidade Fevale e possui, através do TMA, que eu não vou falar em inglês só para não pagar muito mico aqui, o curso de formação de administrador judicial. Atualmente cursa o LLM em Direito dos Negócios pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, na unidade de Porto Alegre. É membro da Comissão de Direito Empresarial, Falimentar e Recuperação Judicial da OAB Rio Grande do Sul, subseção de Novo Hamburgo. Bom, vamos começar a falar então, eu passo a palavra para ti. A gente tem já um roteiro, né, doutor? Mas eu acho que eu gostaria que tu fizesse um início para a gente, assim, uma prévia, antes de fazer algumas perguntas. Claro, claro. É um tema muito importante, sabe? É bem interessante a gente poder abordar isso, porque são diversas modificações na lei que foram bastante debatidas e discutidas e elas trazem bastante relevância para o processo de recuperação e para o processo falimentar. Então, eu trouxe alguns aspectos assim para a gente debater um pouco sobre os pontos que eu considero mais relevantes no atual momento e considerando um período que a gente pode falar sem se prolongar muito aí na nossa live, né? Então, eu passo a palavra a ti para abrir quaisquer questionamentos para que a gente possa dar início Bom, à nossa live. perfeito. Para a gente começar, eu pergunto, a reforma da lei trouxe algumas modificações com relação ao prazo da suspensão das ações e execuções movidas em desfavor da empresa em recuperação judicial. Quais são essas modificações? Tá? Nesse quesito é bastante interessante o seguinte, tá? A lei anterior, a 11.101 de 2005, ela já determinava que as ações e execuções movidas em desfavor das empresas recuperandas ficavam suspensas pelo período de 180 dias. Todavia, constava que esse período de 180 dias ele era improrrogável, certo? Sim. E então não poderia haver uma prorrogação desse período de suspensão. Só que, como era um período muito curto, diante de um Exato. processo muito longo, Eu estava e pensando muito pouquinho tempo, né? exato, era um período muito curto, então isso acabou levando ao momento da jurisprudência discutir esse tema e determinar a prorrogação desse prazo, certo? Então se estendia, prorrogavam por mais 180 dias e depois mais 180 dias, e às vezes até mesmo a Assembleia Geral de Credores e a aprovação do plano em Assembleia. Com a reforma da lei, foi essa determinação ela foi alterada e eles permitem agora a prorrogação do prazo de 180 dias de suspensão das ações e execuções por mais 180 dias, certo? O que também não passa a ser um prazo muito extenso, ele permanece um tanto Não, quanto não é. curto diante do tempo do trâmite do processo de recuperação judicial. Só que como a promulgação da lei é recente, a gente não pode ainda afirmar se essa determinação judicial, essa determinação legal vai se manter dessa forma, ou se a jurisprudência, nos casos de segundo grau, vai determinar e permitir que o prazo seja prorrogado novamente até a realização da Assembleia Geral de Credores. Então, realizada a Assembleia e aprovado ou não aprovado o plano de recuperação judicial,
se encerraria esse prazo de suspensão das ações e execuções. Sim, nós temos que esperar a lei, né, se estabelecer, digamos assim. A lei surtiu seus efeitos e os casos práticos, né? Cada caso também, de repente, alguns consigam ser um pouquinho mais rápidos, mais céleres, né? Então, isso aí sim, Exatamente. tem que sentir como é que vai se comportar o processo perante a inovação da lei. Isto? Perfeito. Teremos que analisar os casos concretos na prática, verificar como vai ficar com essa questão agora da prorrogação por apenas 180 dias. Caso não seja suficiente, provavelmente a jurisprudência vai discutir sobre isso e venha, por um acaso, a possibilitar uma nova prorrogação. Perfeito. Houve também mudanças significativas para os credores nos processos da recuperação judicial. Sendo que o procedimento de habilitação ele segue inalterado, doutor, ou não? Teve uma mudança? Houve Sim, nós temos algumas modificações quanto ao ponto, e a principal que eu vejo é inerente aos credores trabalhistas, certo? Porque antes a Lei Sim. 11.101 de 2005, ela previa que todos os créditos trabalhistas deveriam ser quitados em até 12 meses. Ou seja, aprovado o plano de recuperação judicial, todo e qualquer recuperanda deveria pagar todo o passivo trabalhista dentro de um ano, o que às vezes era um tanto quanto complexo, porque o prazo é relativamente curto, considerando que em algumas recuperações temos grandes passivos trabalhistas e outras nem tanto. Então, Sim. a reforma da lei, na verdade, ela continua determinando agora que o prazo para pagamento dos créditos trabalhistas seja em até 12 meses. Só que permite a extensão desse prazo para até 2 anos, caso atendidos alguns requisitos específicos da lei, certo? Então, por exemplo, se no plano de recuperação judicial constem garantias que sejam suficientemente capazes, aos olhos do magistrado, de quitar os créditos trabalhistas e os credores aprovem essa forma de pagamento em até 2 anos, a recuperanda pode estabelecer esse prazo em 24 meses, certo? Então, por mais que tenha sido mantido o prazo de 12 meses, existe uma exceção desde que atendidos os requisitos objetivos da lei, certo? Sim, se não houver o atendimento a esses requisitos, aí o prazo fica só 12 meses, não pode ser estendido, é isso? Exatamente, aí se mantém 12 meses. Aí tem algumas outras grandes modificações quanto ao caso, que seriam, por exemplo, com relação às habilitações de crédito. Antes tínhamos uma situação um tanto quanto complexa, que o processo de recuperação judicial ele não poderia ser encerrado enquanto não julgadas todas as habilitações e impugnações de crédito movidas em desfavor das recuperandas. Isso tornava o processo muito oneroso e moroso, porque às vezes o processo estava prestes a ser encerrado e os autos ficavam ativos só para aguardar o julgamento desses incidentes, que por vezes eram enormes, porque continuavam surgindo diversas demandas trabalhistas que ocasionavam nesses incidentes e o processo não poderia ser encerrado. Atualmente, com a promulgação da nova lei, com a reforma, o processo de recuperação judicial ele pode ser encerrado mesmo que existam habilitações e impugnações em trâmite. Nesse caso, Perfeito. o que acontece? Tem que ter sido julgados os incidentes que tenham sido apresentados dentro dos prazos do artigo 7º, parágrafo 1º e parágrafo 2º, que são consideradas as impugnações e habilitações tempestivas. Posterior a isso, que são reconhecidas como habilitações retardatárias ou impugnações de crédito retardatárias, elas poderão ser apresentadas de qualquer forma, mas se forem retardatárias, o processo poderá ser encerrado mesmo que elas ainda estejam em trâmite, certo? Certo, então o processo pode terminar mesmo tendo ainda em trâmite algumas habilitações, é isso, doutor? E Exatamente, como é caso que ela seja ficam essas retardatária. habilitações retardatárias? Vão ter alguma chance de ganhar alguma coisa? Difícil, né? Na verdade, por exemplo, nos processos de recuperação judicial, elas vão entrar no plano de pagamento de qualquer forma, elas só vão ser habilitadas Ah, posteriormente. tá. E o Tá, processo vai entendi. poder ser encerrado Mas para elas que ele não já fique. entram naquele plano de pagamento, então, mesmo tendo sido retardatárias. Ah, Exato. E caso o processo já tá, tenha sido compreendi. encerrado, os credores podem ingressar com pedidos através do rito comum no juízo universal, sem quaisquer problemas. Ah, perfeito. Então é mais uma E, chance para quem está com dívida, né? Para quem é credor, poder ter a sua dívida saldada, isso? Exato. E outro procedimento importante também, outra alteração nesse ponto, que ela foi muito importante para não tardar tanto o trâmite do processo e manter um longo trâmite,
é que na falência agora existe um prazo decadencial de 3 anos, contados do Bem decreto falimentar, curtinho, bem bem curto, curto. para que sejam apresentadas habilitações e pedidos de reserva de crédito. Caso esses pedidos não sejam apresentados dentro desse período decadencial de 3 anos, os credores não poderão mais fazer essa solicitação perante o juízo. Perfeito. Doutor César, e quanto às certidões negativas, a legislação nova passou a prever alguma coisa de dispensa dessas certidões? Considerando que a lei anterior, de 2005, não dispunha nada quanto a esse ponto? Sim, ela passou a constar, inclusive, na verdade, era um ponto bem interessante da Lei 11.101 de 2005. As empresas apresentavam pedido de recuperação, apresentavam o pedido da dispensa e muitas vezes esses pedidos não eram deferidos ou simplesmente não eram analisados porque não existia uma previsão acerca do tema. Então, isso era levado para questões jurisprudenciais e acabava demorando um certo tempo para que elas conseguissem alcançar essa, A emissão essa das certidões, isso? não, a Não. desnecessidade de apresentar elas. Sim, de Porque caso fosse... apresentação. Tá. Exato. Caso elas fossem levadas, caso essa discussão fosse levada a grau superior, muito provavelmente a jurisprudência seria favorável, certo? Então, a jurisprudência era favorável, mas não havia nenhuma previsão em lei. E agora foi incluído o artigo 52, inciso 2º, que permite a dispensa dessas certidões negativas. Isso viabiliza com que as empresas em recuperação participem de licitações, que muitas Sim. vezes são empresas às vezes, que são muito ligadas a procedimentos licitatórios. E não tendo essa dispensa, acaba Não conseguem complicando a própria participar, né? Exato, e acaba implicando de uma forma muito negativa no procedimento de reestruturação da empresa, que precisa disso para se reestruturar, né? Esse pedido de dispensa das certidões, ele já pode ser feito na inicial? Sim, preferencialmente na própria inicial. Aí, assim que deferido o processamento da recuperação judicial, na mesma decisão, o magistrado já pode determinar a dispensa. E essa decisão vale para utilizar como a Sim, aí própria fica dispensa da certidão. durante todo o curso do processo. Exatamente. Perfeito, que auxilia realmente a empresa, né, que está nesse processo de falência. E os Exatamente. sócios das empresas recuperandas sofreram algum tipo de prejuízo com essa reforma da lei para a lei nova? Sim, nós temos um ponto bastante delicado dessa questão, que essa nova lei ela trouxe no seu artigo 6º, a linha A, certo? Os sócios, eles não podem mais receber lucros e dividendos durante um certo período do processo de recuperação judicial, certo? Entre a data do pedido de recuperação judicial e a aprovação do plano em assembleia, em hipótese alguma, eles poderão receber lucros ou dividendos, certo? Posterior a isso, não vai haver qualquer problemática com relação a isso, mas nesse período é necessário que eles deixem de fazer isso, certo? E caso eles venham a Tá. distribuir lucros nesse período, isso pode ser configurado uma fraude contra credores e ser configurado Sim. um crime, inclusive. Então, uma falta de atualização com relação a esse ponto, ao ingressar com uma recuperação judicial, é extremamente delicado. Porque caso o sócio não receba essa orientação e mantenha a divisão de lucros, ele vai estar incorrendo em algum crime sem sequer ter sido orientado que isso seria um crime, certo? Sim, e eu fiquei com uma dúvida, doutor. Tá, então o sócio não pode retirar para si, né, aquele lucro dos dividendos. E isso é depositado em uma conta judicial ou fica dentro do próprio caixa da empresa? Isso é uma questão, na verdade, que vai ser vista agora na prática, certo? Porque a lei não prevê a forma que isso deve ser feito, ela Não apenas ficou não previsto na permite. lei, então. Exato, ela apenas não permite como isso deva ser feito. Não permite que isso seja feito. A Que forma isso seja como... feito, sim, que o sócio retire aqueles lucros e dividendos, mas também Exato, não traz no corpo da lei o que tem que fazer com aqueles lucros. Se eles ficam no caixa da exato, empresa, se eles têm que ser depositados para garantir, né, o pagamento dos credores, alguma coisa do tipo. Perfeito, doutor. exatamente. Eu vou te pedir licença, mas eu tenho que ler aqui o recadinho da doutora Sulamita, que nos colocou lá no início. Claro, Deixa eu por voltar favor. aqui. Vamos voltar. Cadê a Terezinha? Aqui, ó. Doutora Sulamita, saudamos ao doutor César e a doutora Ana Amélia e a todos que estão assistindo.
Destaco também a presença da doutora Isabel Pereira da Costa, do doutor Raimar Machado. Vamos ver. Tem um monte de gente aqui. Tem gente que falou até em aulas CRIA aqui pra gente. Ah, não sei quem é, mas eu li. E todo mundo dizendo que o senhor é um excelente advogado, que é uma aula que está dando agora. Muito legal, muito bom mesmo. Eu Fico muito feliz com os comentários. Que não sei nada de lei de falências, mas é bom que eu sempre aprendo alguma coisinha. Continuando, então, vamos ver aqui. E a empresa falido? Falido, ele segue com os mesmos deveres e prejuízos com essa lei nova ou não? Na verdade, há uma alteração muito significativa nesse procedimento, certo? Porque, muito provavelmente, todo mundo já ouviu essa parte dizendo que o risco de empreender no Brasil é muito grande, porque num caso de insolvência e falência, o sócio falido sai muito prejudicado nessa questão. Sempre foi assim. Isso por quê? Porque encerrada a falência, certo? As dívidas elas só seriam extintas com ou o pagamento de todos os créditos, ou o pagamento de 50% dos créditos quirografários, ou com o decurso do prazo de 5 anos, se não cometido crime falimentar, ou de 10 anos se cometido após o encerramento da falência. Uma falência pode levar, em média, 5 a 10 anos para ser encerrada. Então, sim, o falido, não tendo cometido crimes falimentares, ele ficaria mais 5 anos após o encerramento, sem poder exercer a atividade empresária. Ou seja, ele tem uma chance de exercer essa atividade e, tendo falhado ou vivenciado nunca mais poderá crise, fazer. Exatamente. Era muito complicado uma volta dele para o meio empresarial, certo? Ele tinha muita dificuldade disso porque a própria lei não permitia, ela impedia esse retorno das atividades. E a nova redação do artigo 158 alterou isso e permitiu, facilitou, na verdade, trouxe um ponto muito importante para que seja um incentivo, porque falir não significa que o empresário não possa mais exercer a atividade, ele tem que receber um incentivo. A pessoa pode errar, né? Não é obrigatório, todo mundo só se sai bem, pode dar um mau passo, não quer dizer também que quem falha, se uma empresa faliu é só porque é sem vergonha, porque cometeu, né, fraude, coisas erradas. Podem ter sido azar, maus negócios, um mau momento também na economia, alguma coisa do tipo. Exatamente. O próprio artigo referia que após o encerramento ele ficaria 5 anos sem cometimento de crime. Então, sem quaisquer ilícito, ele ficaria praticamente 15 anos sem poder exercer a atividade empresarial. Era muito prejudicial e não trazia qualquer incentivo. E a nova redação do artigo 158 alterou isso de uma forma bem positiva, porque agora essas obrigações elas são extintas com o pagamento de todos os créditos, pelo pagamento de apenas 25% dos créditos quirografários, ou pelo mero transcurso do prazo de 3 anos, certo? Que antes eram contados de encerramento da falência e agora é do decreto falimentar. Então, decretada a falência, sim. Exato, transcorridos 3 anos após o decreto falimentar, ele já está apto a retornar ao mercado. E um processo de falência, geralmente, ele não encerra em 3 anos. Então, muito possivelmente, aquele processo vai estar em trâmite e ele já vai poder exercer a atividade empresarial dele novamente. Sim, está encerrando, né, finalizando uma, mas pode estar já numa nova atividade buscando se manter, né, ter dinheiro para sobreviver muitas vezes, não é nem só para visando lucro, é para poder viver mesmo, sustentar. Exatamente. Isso acaba sendo um incentivo, é muito, muito bom para que haja uma nova chance e um retorno ao mercado. Sim, para o empresário é bom, sim. Sob a égide da Lei 11.101 de 2005, nada constava sobre o litisconsórcio ativo em demandas recuperacionais. Mas atualmente existe uma previsão acerca do tema, viabilizando que os grupos distribuam um único pedido de recuperação judicial. É assim, doutor? Sim, esse é um ponto muito importante, realmente, que agora, na verdade, o litisconsórcio ativo na recuperação judicial, ele é chamado também de consolidação processual. A consolidação processual permite que diversas empresas de um mesmo grupo, que possuam um controle societário comum, integrem o mesmo polo ativo da demanda e façam um único pedido de recuperação judicial, o que torna o processo, inclusive, menos custoso e de uma forma mais organizada, porque os atos são feitos de maneira uniforme e simétrica.
certo? E agora o artigo Perfeito. 69, a linha G, traz essa permissão para que as empresas possam ingressar com um único pedido. Antes era possível, mas não havia uma previsão legal acerca do tema, então às vezes poderia haver algum indeferimento por algum magistrado que não Sim, que verificasse a não previsão. entendesse daquela maneira. Exatamente, daí a questão teria que ser levada ao grau superior. Então agora o artigo 69, a linha G, traz essa possibilidade e deixa de viabilizar uma discussão sobre o tema, podendo, para que as empresas possam fazer isso. E daí a consolidação substancial, ela, na verdade, significa que além das empresas ingressarem com um único pedido de recuperação judicial, elas podem apresentar um plano único de recuperação judicial. E dessa forma, elas unificam todo o passivo e todo o ativo e apresentam somente um plano, ao invés de apresentar um plano apartado para cada empresa. E essa Sim, questão cada está empresa para prevista. apresentar um é horrível, né? Muito mais confuso e demora muito mais. Exato, e agora com a consolidação substancial prevista no artigo 69, a linha J, é possível que seja deferida a consolidação substancial, só que ela é concedida de maneira excepcional, certo? Ela não é um pedido que é deferido via de regra às empresas, mas são requisitos objetivos previstos na lei, que são objetivos bastante simples. Então, não existe um fator impeditivo para que as Sim, uma empresas maior consigam. dificuldade para que elas consigam fazer dessa maneira, para realmente efetivar o litisconsórcio, é isso? Exatamente. Os requisitos eles são bastante simples. Na verdade, dos 4 requisitos, a empresa precisa alcançar 2 deles. Um deles é a existência de garantias cruzadas, relação de controle ou dependência, identidade total ou parcial de quadro societário e atuação conjunta no mercado entre os postulantes. Então, são requisitos que são relativamente tranquilos de serem alcançados por aquelas empresas que visem apresentar um único plano de recuperação judicial entre todas elas. Então, elas juntam todo o seu ativo, todos os valores que elas possuem e todas as dívidas e distribuem e negociam com todos os credores de uma forma única. Perfeito, facilita muito mesmo o processo. Temos aqui um recadinho da doutora Lena Ritter. Parabéns. Olha, já tem mais, peraí, só um pouquinho, vamos começar aqui. Parabéns pelo evento e ao doutor César por ser brilhante advogado, seu conhecimento e forma clara de expor suas respostas. Doutor Raimar Machado está colocando aqui. Terezinha Tarstano e Ana Amélia dialogam com maestria sobre as diversas áreas do direito. O entrevistado de hoje dando uma verdadeira aula sobre recuperação judicial. É mais um acerto dessa gestão. Obrigada, doutor Raimar. Obrigada, doutora Lenita. Eu quero ver, a Terezinha me mandou aqui também mais algumas falas, só um pouquinho. Agora vamos aqui para o computador, que acho que é mais fácil de eu achar do que aí. Aqui. Mas aí eu não consigo abrir. Ah, isso. Acho que é doutor Guilherme, que o doutor César está sempre muito bem informado. Mas ela não era tão grande a frase, vamos ver. Mas tinham outras aqui. Acho que é isso. Vou lhe passando. O Gui também colocou, ó. Gui R. Grande profissional. Doutor César sempre muito bem informado, grande profissional. Sabia que tinha mais uma coisinha. Vamos dar continuidade à recuperação judicial? Bom, com relação ao plano de recuperação judicial, houve alguma modificação? Tu já nos colocaste que sim, que quando existe o litisconsórcio, ele pode ser feito por várias empresas, né? Um plano por várias empresas. Mas houve mais alguma modificação em relação à lei antiga? Na verdade, agora foi aberta a possibilidade que os próprios credores apresentem um plano de recuperação judicial. Essa previsão está no artigo 56, parágrafo 4º, certo? Então, caso a empresa apresente seus planos, seus planos, né, de recuperação judicial, sim. e eles não venham a ser aprovados, os credores terão um prazo de 30 dias após a Assembleia Geral de Credores para apresentar um novo plano, oportunizando e explicitando a forma que eles entendem mais justa de receber os seus créditos. Isso, na verdade, já era um pouco considerado na prática, porque a negociação, a empresa apresenta um plano em assembleia de credores e os credores, e eles deliberam acerca desse plano na solenidade. Sim, eles aceitam ou não aceitam, né? Exato, e os credores, muitas vezes a assembleia é suspensa por diversos períodos e vão sendo levadas em consideração todas as apresentações feitas pelos credores, todas as informações trazidas por ele.
por eles. Então, existe já, na verdade, na prática, algo semelhante a isso, que é a própria negociação, mas agora está Sim. formalizada a possibilidade que eles apresentem um plano. E essa medida, na verdade, ela já existia nos Estados Unidos, né, através do procedimento. Certo. É uma medida importada, então, da lei americana, é isso? Exatamente. É um procedimento já bastante antigo da lei americana, que é chamada Que Chapter funciona, 11. deve funcionar bem. Ela tem um conceito bastante grandioso nos Estados Unidos, e é chamado de Chapter 11, e eles chamam de Reorganization Plan. Então, lá esse procedimento já é bastante comum, com que os credores apresentem o plano de recuperação judicial. Aqui vamos ver na prática se isso vai acontecer ou como vai ser daqui para frente, né? Como a lei é muito nova, a gente É não muito sabe ainda como vai ser. recente, sim, a gente tem que esperar uns anos, vamos dizer assim, né? Não dá nem para dizer alguns meses, tem que ser alguns anos. Mas vai dar certo, tomara que dê certo, que funcione, que as empresas consigam realmente se recuperar, né? Ou pelo menos fechar de uma forma digna, porque é tão difícil fechar uma empresa no Brasil, é mais difícil fechar, acho que, do que abrir, né, Do que doutor? abrir. Sim, com certeza. É uma questão até delicada essa do plano, porque muitas vezes os credores não têm conhecimento de balanços, fluxos de caixa, eles não Sim, sabem exato o ativo e o passivo da empresa para tomar uma liberdade de apresentar um plano sem pensar é. nos seus interesses próprios, e sim na comunidade dos credores e em todos os credores, sejam Sim, eles é uma trabalhistas. ideia global, né? Não é uma ideia individual. Exato, então a gente tem que ver, a recuperação judicial, ela possui 4 classes de credores: são os credores trabalhistas, credores com garantia real, credores quirografários e microempresas e empresas de pequeno porte, classes 1, 2, 3 e 4. Então, é muito difícil para que um credor trabalhista saiba reorganizar um plano para saber como a empresa vai poder Sim. lidar com o pagamento de créditos quirografários e de garantia real. Assim como também as instituições financeiras também não vão poder organizar um plano perfeito para a quitação desses créditos trabalhistas e demais créditos que não digam respeito a eles. Então, é uma questão bastante delicada que somente na prática a gente vai poder sentir e entender se ela funciona de uma Sim, forma se isso vai interessante. funcionar. É. Tomara que Exatamente. sim. Vou lhe pedir licença de novo e vou Claro. dizer para todo mundo que está nos assistindo que a live é gravada e amanhã mesmo já vai estar no YouTube do IARGS. Então, todo mundo que quiser se inscreva no nosso canal, clique no sininho para receber as notificações. Tem um monte de coisa interessante, tem vídeo palestra, tem live, tem artigos, os artigos estão no site. Mas todo o material que é gravado, que é em vídeo, está no YouTube do IARGS. É IARGS e YouTube, não é www, perdão. O site é www.iargs.com.br. Acesse, que também dá para ir no link e ver a live no YouTube. Tá certo? Eu quero ler também aqui para vocês, todos que estão nos assistindo. Peço perdão, mas eu estou meio atrapalhadinha aqui com esse meu computador aqui. Eu quero ler quantos seguidores nós já temos nas redes sociais. Deixa eu ver que a Teresine já tinha me mandado aqui. Temos, então, 628 inscritos já no canal do YouTube. No Twitter são 537. No Facebook, 3.238. E no Instagram, 2.732 seguidores. Eu falo isso, doutor César, porque o IARGS, o ano passado, se reinventou e passou a ser todo digital, né? Com a pandemia, a gente passou a ter todo um universo virtual para o Instituto, que era basicamente presencial. E tinha palestras e cursos, tudo, mas sempre na modalidade presencial. Então, o Instituto se reinventou e passou a ser todo virtual. Claro que a gente sente saudade de se encontrar, de rever os colegas, mas algum dia isso tudo vai passar e a gente vai voltar a se abraçar, conversar ao vivo, né, doutor? Claro, foi um grande marco para a advocacia, essa Em questão da geral, né? pandemia. De um modo geral, ela nos mostrou coisas que a gente nunca pensou que seriam possíveis de fazer de forma Exatamente. virtual, e acabou nos aproximando de diversas pessoas dentro da área que nunca pensamos que seria tão simples. É, Então, é verdade. a parte positiva disso tudo é essa, né?
Sim, com certeza é uma parte muito positiva. Facilitou, né? E assim, pessoas de longe podem participar, porque né, seria necessário uma viagem, né? Despesas, tudo, e agora facilitou muito. Então, a riqueza, né, do conhecimento muito mais divulgada. Inclusive, Exatamente. quinta-feira, a nossa próxima live sou eu também que vou fazer, e eu vou estar conversando com o doutor Ricardo Breyer, presidente da OAB do Rio Grande do Sul, e o tema vai ser a advocacia 4.0, que para a gente parecia, pelo menos para mim, parecia ser assim, uma coisa tão distante, e agora já é passado, eu acho, nós já estamos na advocacia 5.0, me parece. Exatamente. Né? Foi tudo assim. Bom, vamos continuar então com o nosso tema, que é a recuperação judicial. Eu já tinha perguntado sobre o plano da recuperação judicial, que houveram várias modificações. E aqui temos então, houve mais alguma modificação com relação ao fisco e parcelamento de débitos tributários? Essa é uma questão importante porque as empresas em recuperação elas nunca tinham muitas possibilidades com relação aos parcelamentos fiscais e muitas vezes travava o sucesso da recuperação judicial. Por quê? Porque esses créditos fiscais eles não são sujeitos ao procedimento de recuperação judicial. Sim, Você não eles não pode, entram na falência, é isso, doutor? Eu na estava com essa recuperação dúvida. judicial, na falência Tá. eles entram Eles e fazem entram. parte. Exato. Mas no procedimento Tá. de recuperação judicial, como não Não. existe a possibilidade de negociação dessas dívidas através de um plano de recuperação judicial, eles não se sujeitam. Então, a empresa negocia com aqueles seus credores e os créditos fiscais e tributários não entram naquele plano de pagamento ainda que tenha sido aprovado, certo? Então, esse plano de pagamento não vai poder prever quaisquer questões tributárias. Então, o fisco era uma questão sempre muito complicada nos processos de recuperação judicial, porque impedia, Sim. às vezes, o sucesso da recuperação por causa Geralmente são disso. dívidas bem altas, né? Geralmente, dívidas bem elevadas. Dificilmente uma empresa, uma recuperanda, inicia um procedimento recuperatório com um fisco zerado. Eu confesso, particularmente na prática, eu nunca vi. Acho muito difícil. É, Acho que é praticamente impossível, porque a primeira coisa que as pessoas devem é o imposto, né? exatamente. Geralmente. E agora existe a possibilidade que as empresas realizem um parcelamento fiscal em até 120 vezes e ainda a possibilidade de liquidação de até 30% dessa dívida consolidada no parcelamento com utilização de créditos decorrentes de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa da contribuição social. Então, ainda não é o melhor cenário possível, mas nós já temos um sinal de melhoria e Mas existe uma ajuda, né? possibilidade. Exato, um parcelamento de 120 vezes. Às vezes, ele pode parecer extremamente benéfico, mas ao mesmo tempo a gente tem que considerar que o passivo fiscal de uma empresa de grande porte é sempre muito elevado. E às vezes, mesmo sendo 120 parcelas, o valor de cada parcela é É alto. elevadíssimo. É, deve ser super Então, alto. mas já temos uma melhoria podendo parcelar 120 vezes a dívida tributária. Sim, já é melhor do que nada, né? Não tem nem como dizer que não é bom, porque ajuda sempre. Pelo menos é uma Exatamente. obrigação do fisco ter que ajudar aquela empresa que está tentando se recuperar. Que antes não existia essa possibilidade nenhuma, a não ser que houvesse uma lei da Receita naquele momento. É isso, né? Exatamente. Não me corrige se eu estou falando bobagem, por favor. Não deixa eu falar, não deixa eu pagar Não, mico, não, de por forma favor. alguma. Doutor César, aqui pelas minhas anotações, acho que eu já perguntei tudo assim, mais ou menos, que a gente tinha conversado antes da live. Eu não sei se tu tens mais alguma coisa para colocar, para finalizar, ou algum outro assunto relevante da lei nova. Na verdade, esses foram os pontos mais relevantes, ao meu ver, e continuarão existindo outros pontos a serem trazidos para debate que a gente vai verificar na própria prática a partir de agora. Então, vindo novas discussões que forem levadas a grau superior, a gente vai poder trazer outros pontos que a gente considera relevantes, que sejam causados na prática pelas alterações da lei. Então, tão logo que a gente tenha resultados dessa lei, que foi promulgada recentemente, a gente pode abrir um novo debate com essas questões da prática e que tenham causado um impacto não esperado pelas empresas em recuperação e pelos credores. Qual é a data de promulgação da lei, hein, doutor? Vou fazer uma pergunta difícil, que eu nunca sei data, nem não sei nada de cor. Ela é de janeiro de... ela passou a ser válida agora em janeiro de 2021.
Ah, é Temos bem pouquíssimo. recente Ela é mesmo. bem Sim, recente. sim, é Ela bem passou a recente. vigorar em janeiro de 2021. Tá, e já provavelmente, sim, alguma ou outra recuperação tá sob essa nova lei, então. A gente não tem Sim, exemplo prático ainda, nada. não, até existem já várias recuperações, porque o cenário de reestruturação é muito grande diante da pandemia. Então, Sim, todos os pedidos que ingressaram recentemente já estão sob essa nova lei, certo? Só que as alterações ainda não geraram discussões significativas na prática e de grau superior, em nível de agravos, e sim, que vai embargos e formar demais. uma jurisprudência mesmo ainda, né? Exatamente. Então, acredito que seja o caso de aguardar novas discussões jurisprudenciais sobre o tema para que a gente possa trazer pontos relevantes e impactados pela promulgação dessa reforma. Deixa eu lhe perguntar outra curiosidade que eu fiquei agora. A lei, por ser assim tão recente, mas claro, ela já devia estar sendo estudada há mais tempo, mas ela não traz nada sobre a pandemia? Alguma coisa? Não. Não, Menciona. na verdade não, mas todos os processos, mesmo anteriores aos processos distribuídos atualmente, já possuem, já estão sendo regidos sob a nova lei. Então, vários desses benefícios e melhorias da lei foram pensados em razão da pandemia. Então, por mais que não traga menção com relação a isso, esses benefícios são decorrentes disso. Tanto Sim. as reformas são muitas vezes decorrentes disso, certo? No cenário atual que a gente está vivendo, então, não só em razão das mudanças da lei anterior para agora. A pandemia, o Exatamente. senhor acha que influenciou também na alteração da lei? Acabou por influenciar? Foi um grande impacto porque já era dito sobre essa reforma da lei há bastante tempo. Já existia um projeto, só que ele houve uma aceleração da votação do projeto e da aprovação em razão da pandemia. Então, Sim. foi bastante importante para o cenário atual. Como todo o mais foi, a pandemia jogou para frente, né? Acelerou, então, a promulgação da Exatamente. lei e as suas mudanças. Destacando aqui que a doutora Maria Helena Gonçalves está colocando, gostando muito dessa palestra. Parabéns a professor. Ah, deixa eu ver que a Terezinha me mandou mais alguma coisinha aqui. Eu acho que era isso. É da Maria Helena, mas deixa eu só confirmar. Acho que é. Era o da Maria Helena, só para não me perder aqui. Tá, agora onde eu estava, temos que terminar. São 20 para as 9. As nossas lives duram mais ou menos 1 hora. Antigamente o Instagram desligava a gente, tá, doutor César? Agora não mais, Sim. as lives podem durar até 4 horas, mas eu acho que não vão ter 4 horas para falar da lei de recuperação judicial. Após a prática e as novas decisões que vierem em razão dessa lei, a gente pode trazer novos temas para Com debater aqui, certeza, com já fica certeza. aqui o convite para uma nossa próxima live, agora mais que final do ano, para a gente poder trazer as novidades as consequências, nem são as novidades, as consequências da lei, né? E aí Exatamente. tu vai nos trazer já peço um caso prático, eu quero um caso bem prático de uma empresa bem conhecida. Tu vai me achar isso aí, por favor. Tá bem, doutor Pode César? deixar, me comprometo. Perfeito. Perfeito. Então eu passo a palavra para ti para finalizar e depois a gente se despede do público. Eu gostaria de encerrar mesmo só agradecendo a oportunidade e o momento a todo mundo que esteve presente assistindo e agradecer mesmo esse convite e dizer que eu estou sempre à disposição para a gente poder debater sobre isso, seja sobre a reforma, seja sobre o impacto dela na prática. E seria isso mesmo. Muito obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos a tua participação, foi excelente, uma aula mesmo, muito bom. Já fica então novamente o convite para a próxima live, lá por setembro, mais ou menos, a gente vai. Eu quero saber. Tá prometido, hein, doutor César? Quero uma empresa bem conhecida para saber que se isso resulta alguma coisa boa mesmo ou não. Lembrando, convidar já todo mundo, quinta-feira, então, temos a live com o doutor Ricardo Breyer sobre a advocacia 4.0. A live de hoje, amanhã já está no canal do YouTube do IARGS. Acessem todos, cliquem no sininho para receber as notificações.
Vou me despedindo então de todos. Olha, a doutora Sulamita está colocando aqui, parabéns pela excelente exposição. Obrigada, doutora. A Gabriela Macedo colocando sensacional. Todo mundo, acho que quem nos assistiu gostou muito, aprendeu bastante. Muito, muito obrigada, tá bem, doutor César? Eu Até que a agradeço. próxima. Até Uma mais. boa Tchau, tchau. noite. Vou desligar aqui. Tchau, tchau.